Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 6.015, de 1973, dispõe sobre registros públicos e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. Título 1, Disposições Gerais, Capítulo 1 das Atribuições. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos, estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1, Registro Civil de Pessoas Naturais. Inciso 2, Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Inciso 3, Registro de Títulos e Documentos. Inciso 4, Registro de Imóveis. Parágrafo 2º. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Parágrafo 3º. Os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto aos: inciso 1, padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação e, inciso 2, prazos de implantação nos registros públicos de que trata este artigo. Parágrafo 4º. É vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou registro de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados. E serão feitos: inciso 1, o do item 1, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2, o dos itens 2 e 3, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. Inciso 3, os do item 4, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Capítulo 2 da Escrituração. Artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Parágrafo 1º. Os livros podem ter 0,22 metros até 0,40 metros, na verdade são 22 centímetros a 40 centímetros de largura, e de 33 centímetros até 55 centímetros de altura, cabendo ao oficial a escolha dentro dessas dimensões de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo 2º. Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Artigo 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único.
os livros notariais nos modelos existentes, em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros específicos até a terça parte do consignado nesta lei. Artigo 6º. Findando-se um livro, o imediato tomará o número seguinte, acrescida a respectiva letra, salvo no registro de imóveis em que o número será conservado com a adição sucessiva de letras na ordem alfabética simples e depois repetidas em combinação com a primeira, com a segunda e assim indefinitivamente. Exemplos: 2A, A2E, 2AA, A2AZ, 2BA, A2BZ, etc. Artigo 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Artigo 7º-A. O disposto nos artigos 3º a 7º não se aplica à escrituração por meio eletrônico e trata o artigo 3º do artigo 1º. Capítulo 3 da Ordem do Serviço. Artigo 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Artigo 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Parágrafo 1º. Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da pré-notação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei, e daqueles contados em meses e anos. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se: inciso 1, dias úteis, aqueles em que houver expediente, e inciso 2, horas úteis, as horas regulamentares do expediente. Parágrafo 3º. A contagem dos prazos dos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados neste dia. Parágrafo único. O registro civil das pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre um número de ordem geral. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título ou o seu lançamento no protocolo, com o respectivo número de ordem, no caso em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante.
Parágrafo único. Independe de apontamento no protocolo, os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Artigo 13. Salvo as anotações e averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados. Inciso 1. Por ordem judicial. Inciso 2. A requerimento verbal ou escrito dos interessados. Inciso 3. A requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma nas comunicações do registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Parágrafo 2º. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Artigo 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta lei, terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais, constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente de expedição do recibo quando solicitado. Artigo 15. Quando o interessado no registro for oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Capítulo 4 da Publicidade, artigo 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros serão obrigados: parágrafo 1º, a lavrar a certidão do que lhes for requerido. Parágrafo 2º, a fornecer às partes as informações solicitadas. Artigo 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Parágrafo 1º. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando realizados por meio da internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada de que trata o artigo 4º da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos envolvendo imóveis. Artigo 18. Ressalvado o disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente do despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Parágrafo 1º. A certidão em inteiro teor será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. Parágrafo 2º. As certidões do registro civil de pessoas naturais mencionarão sempre a data que foi lavrado o assento. Parágrafo 3º. Nas certidões do registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima ou não a filiação, salvo requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Parágrafo 4º. As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade. Parágrafo 5º.
As certidões extraídas dos registros públicos deverão observado o disposto no parágrafo 1º, ser fornecidas eletronicamente com o uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a materialização de certidões pelo oficial do registro. Parágrafo 6º. O interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP ou SERP, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 7º. A certidão impressa nos termos do disposto no parágrafo 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do disposto no parágrafo 6º terão validade e fé pública. Parágrafo 8º. Os registros públicos de que trata esta lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização eletrônica dos atos nele transcritos, praticados, registrados ou averbados, na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 9º. A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições, judiciais e administrativas, incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais informações necessárias à comprovação da propriedade e à transmissão e constituição de outros direitos reais. Parágrafo 10. As certidões do registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o parágrafo 6º, serão emitidas nos seguintes prazos máximos contados a partir do pagamento dos emolumentos. Inciso 1. 4 horas para a certidão de inteiro teor de matrícula ou do livro auxiliar em meio eletrônico, requerida no horário do expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número. Inciso 2. 1 dia para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. E inciso 3, 5 dias para a certidão de transcrições e para os demais casos. Parágrafo 11. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula contém a reprodução de todo o seu conteúdo e é suficiente para fins de comprovação de propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial. Parágrafo 12. Na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria Geral da Justiça Estadual poderá autorizar, de modo excepcional e com expressa comunicação ao público, a aplicação de prazos maiores para emissão de certidões de registro de imóveis de que trata o parágrafo 10. Artigo 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Artigo 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la, obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. Parágrafo único. A alteração que se refere a este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que, abre aspas, a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo, fecha aspas. Capítulo 5 da conservação. Artigo 22. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Artigo 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório.
Artigo 24. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos que respondem pela sua ordem e conservação. Artigo 25. Os papéis referentes ao serviço de registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Artigo 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Artigo 27. Quando a lei criar novo cartório, enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Capítulo 6 da responsabilidade. Artigo 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que pessoalmente ou por seus prepostos ou substitutos que indicarem, causarem por culpa ou dolo aos interessados no registro. Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que cometerem.